Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de literatura brasileira. Hoje a nossa aula de número 2, vamos falar sobre o trovadorismo. Lembrando que aquela nossa primeira aula foi dividida em duas partes pela extensão do seu conteúdo, ok? E agora nós vamos começar o que nós chamamos propriamente de escolas literárias. Hoje o nosso assunto é o trovadorismo, né? Se você se lembra, no nosso primeiro conteúdo de gêneros literários, nós estudamos os 3 gêneros clássicos, né? Épico, lírico e dramático, ok? Então, o período que nós conhecemos por trovadorismo é o que a gente chama de baixa idade, se situa na Baixa Idade Média. Não sei se você está lembrado das aulas de história, né? Mas a Alta Idade Média se dá com a queda de Roma, ok? E se instaura o feudalismo, certo? Então, aquela primeira aula onde nós estudamos gêneros, né? A arte que era cultuada desde ali, né? Lembra que eu te situei? Né? Começa na Grécia, que seria o berço da nossa arte, o berço da arte ocidental, a Grécia, o Império Grego. Então, desde a Grécia até a queda de Roma e até ali a Alta Idade Média, né, que seria um pouco antes do século XII, foram esses três gêneros cultuados, cultivados, ok? Então, a gente chega no que se conhece por Baixa Idade Média, né, que vai até ali mais ou menos o século XIV, ok? Antes, né, de se instaurar as grandes navegações, né, as grandes navegações demarcam aí o início da Idade Moderna, ok? Então, passa-se a se cultuar, passa-se a se cultivar outros gêneros literários e é desses que nós vamos falar hoje, certo? Então, temporalmente aí é a Baixa Idade Média, ok? Que se caracteriza pelo declínio do sistema feudalista, certo? Então, estava começando a transitar para o capitalismo, ok? Né? Lembrando que no feudalismo só existia 2 tipos de classe, os nobres e os camponeses, né? E é claro, o clero ali junto com os nobres. Então, na Baixa Idade Média já começa a surgir uma espécie de comércio, né, naquilo que a gente conhece por burgos, né, que desses burgos, que eram lugares caracterizados pelo comércio, vai surgir aí os burgueses e aí a gente entra na era capitalista. Mas ainda está começando, né, os feudos começam a se dividir, ficarem muito pequenos por causa da descendência dos nobres, etc. Então, o sistema feudalista começa a entrar em declínio, ok? Não era com toda aquela potência ali da Alta Idade Média. Uma época marcada pelo teocentrismo. O que é, né? Teo, Deus, e centrismo, centro. Então, Deus no centro aí das relações humanas. Então, é uma época onde a igreja era potência, ok? Tinha a palavra final, ok? Então, tem que estar na sua mente que nessa época todas as relações humanas eram marcadamente pelo pensamento religioso, ok? Eram marcadas pelo pensamento religioso, tanto que isso eclodiu nas grandes cruzadas, certo? Que eram o quê? Né? A igreja ela tinha um potencial bélico, a igreja tinha exército, né? E as grandes cruzadas são conhecidas por ser aquele movimento, né, encabeçado pela igreja para a retomada de Jerusalém, que tinha sido já invadido pelos mouros, né, que seriam os turcos, os muçulmanos, ok? E não só Jerusalém, como dezenas de outras terras, né, que já estavam aí sob o domínio dos muçulmanos há muitos séculos, ok? Então, te situei aí temporalmente e espacialmente, né? Nós vamos falar aí da Península Ibérica, que seria aquela região da Europa onde se situa a Espanha, Portugal e a Galícia, né? Porque antes não recebia esses nomes, não tinha o nome de Portugal, de Espanha, de Galícia, ok? Era uma região de vários
reinos, ok? Mais para frente esses reinos vão se juntar e vai ser conhecido por Portugal, por Espanha, por Galícia, certo? Mas espacialmente nessa época era tudo Península Ibérica, ok? Que seriam os descendentes descendentes do Império Romano, cultivavam a mesma língua não, parecido, tanto né, que você sabe que o galego, o português, o espanhol são parecidos, porque derivam do latim, certo? E se situavam ali espacialmente próximos, né? Por isso há essa semelhança dessas três línguas, né? Que tudo antes era Península Ibérica, ok? Vamos continuar, né? Então, estando situado espacialmente e temporalmente, eu deixo a vocês uma dica de filme, mas que você só vai assistir quando você passar no seu concurso. Não quero saber você assistindo filme antes de passar no concurso. Que é o filme Cruzada, certo? É aí com o Orlando Bloom, é de 2005. Então, se você tem interesse por saber melhor sobre essa época, é um filme interessante. Né? Não é tão fantasioso quanto outros filmes que a gente vê sobre a Idade Média, né? Enfim. Então é um filme interessante, vai te situar, principalmente que se situa realmente na Baixa Idade Média, na época das Grandes Cruzadas, e você vai entender essa influência que a igreja tinha no pensamento da época. Ok? E agora nós vamos começar o nosso conteúdo propriamente dito, que é a literatura medieval, ou seja, a literatura cultivada na Idade Média. Muito bem. Então vamos lá. Nós temos principalmente na Idade Média dois tipos de literatura de arte que eram cultivadas. Lembrando, a Idade Clássica, que é anterior à Idade Média. Se cultivavam os três gêneros clássicos, lembra da última aula, da primeira? Épico, dramático e lírico. E agora na Idade Média a gente começa a ver a transformação desse gênero, né? Que aí surgem, né, as novelas de cavalaria, que aí dá início à nossa prosa. Lembra que nos gêneros clássicos não haviam prosa, tudo era cultivado em verso, né? Os três gêneros clássicos eram cultivados em verso. Lembra da diferença de verso e prosa, né? O verso, que seriam as linhas do poema, você termina uma linha, você volta para outra. Verso significa retorno. E prosa é o texto como a gente conhece, né? De forma contínua, ok? Ininterrupta, né? Só é interrompido pela margem da página, né? Mas se não houvesse margem, continuava. Ok. Então, e lembra que eu trouxe aquele trecho do Aristóteles falando, olha, não tem nome para arte que não tem métrica, que não tem rima, que é contínua. Passa a ter nome, que é prosa. Tudo bem? Só lembrando que na Idade Clássica não era cultivada a prosa. Era tudo em verso. Professor, mas eu li a Odisseia, está em prosa. Por quê? Na hora de traduzir ali fica meio zoado, né? Perde as rimas, perde a métrica, e aí só resta deixar do jeito que está. Mas, originalmente, todo era cultivado em verso. Então, né, começa aí a nossa prosa pelas novelas de cavalaria, e nós temos o que era cultivado em verso, né? E é claro que o verso nunca saiu da arte da humanidade, né? Começou com verso, continua com verso até hoje. Que é a poesia trovadoresca e que é esta que a gente vai se ater mais porque no seu concurso cai principalmente poesia trovadoresca, ok? Não só no seu concurso, como em concursos no sentido geral. As novelas de cavalaria são meio esquecidas. Não que elas não apareçam. Uma ou outra prova põe uma questão, mas, em geral, poesia trovadoresca é nas certas. Está em todos os concursos, já caiu pelo menos alguma vez nesses últimos 20 anos. Uma, duas vezes, tá? Então, nós vamos nos concentrar na poesia trovadoresca, mas vamos falar de novelas de cavalaria também. Lembrando que, né, estamos na Península Ibérica, te situei espacialmente.
Então, as obras que nós vamos ler, que eu trouxe de exemplo, são escritas em galego-português, que seria essa língua arcaica, que é a mistura de português com galego, tá? Porque era tudo Península Ibérica, era tudo junto ali, tá? Assim que os reinos se unificarem, aí as línguas vão ter as suas divisões bem demarcadas, ok? Enquanto é tudo ainda muito... enquanto ainda há feudos, há esses reinos, ok? E esse método e esse esquema de organização medieval, as línguas ainda estão misturadas, certo? O latim, essas línguas derivaram do latim e ainda estão tomando forma, ok? Na Idade Moderna vão ter uma forma muito bem dividida e etc. Ok, vamos continuar. E na Idade Média, nós temos alguns artistas. Quem eram os artistas da Idade Média? Nós tínhamos o jogral, que seriam os bobos da corte, os mímicos, os bailarinos, cantavam, tocavam também. O segrel, que seria meio que o andarilho, né? Que era um artista que vivia de arte, né? Cantava, tocava, é como se fosse aquele cara que vivia nos barzinhos. Então, ele se apresentava em troca de comida, de roupa, né? Em algumas situações até em troca de sordo, né? De dinheiro. Então o jogral e o segrel seriam esses artistas mais informais. E aí a gente começa um pouco mais de formalidade com o menestrel, né? Que seria, o menestrel são sempre aqueles ex-eclesiásticos, lembrando que para você ter formação artística e ser letrado, você no mínimo tinha que nascer rico, se fosse camponês, esquece. Ou você tinha que entrar para o seminário, ou você tinha que entrar para os monastérios e para se tornar padre, porque a igreja detinha o conhecimento também, ok? Então, um menestrel é um ex-eclesiástico, ou seja, ele tem alguma formação em arte, alguma formação em música, que a igreja cultivava música também, tá? Mas que ele desistiu da vida religiosa, né? E ele foi servir a um senhor, a uma corte, ok? E aí nós chegamos no artista por excelência da Idade Média. É por isso que o período que nós estamos, a escola literária que a gente vai se ater, se chama trovadorismo, porque o trovador era o artista por excelência. O que você quer dizer com isso, professor? Pertencer à nobreza capaz de trovar. O que é trovar? Compor, cantar e instrumentar. Ou seja, o trovador ele tinha formação, certo? Era letrado, ou seja, ele tinha uma origem nobre. Para ser letrado, né, precisa dessa condição, né, nessa época. Né? E lembro, o jogral só cantava, o menestrel tinha uma noção de música, mas o trovador, ele compunha, instrumentava e cantava. Ele fazia tudo. Era o artista completo. Esses outros artistas, lhe faltavam alguma coisa. Ou lhe faltava formação musical, ou lhe faltava alfabetização. O trovador, ele reunia todas as características. E é por isso que as suas obras chegaram até nós. A Idade Média, os registros da Idade Média, assim como da Idade Clássica, lembra que eu te falei que a poética do Aristóteles chegou meio fragmentada? Porque é tudo muito antigo, se perdeu com o tempo. Então o trovador, ele registrava as músicas dele. E por isso que chegaram até nós. Esses artistas, por não terem letramento ou formação musical, o seu conhecimento foi esquecido, ok? Ou não era registrado, ou se perdeu com o tempo, ou não era valorizado. Então, um trovador era o artista por excelência. Compunha, cantava e instrumentava, certo? Demais, esses outros artistas reproduziam canções da época, canções de trovadores, obras de trovadores, certo? Muito bem. Continuando, e, como eu disse, como o trovador era o artista por excelência, né, a poesia trovadoresca, nós estudamos
essa produção desse tipo de público, porque, né, foi o que chegou até nós, foi o que era valorizado na época. Então, primeiro detalhe da poesia trovadoresca. Tinha um acompanhamento musical. Lembra dos gêneros clássicos, a lírica, que vinha de lira, que era um instrumento? Ainda assim, a arte tinha uma ligação com a música. Então, a poesia trovadoresca era acompanhada musicalmente. Então, se o trovador instrumentava e cantava, é porque tinha uma ligação com a música, né, gente? Acompanhado pelo quê, professor? E nós temos, né, instrumentos medievais, que é o alaúde, o saltério. O alaúde é uma espécie de violão, o saltério era um instrumento de corda também. Cítula, um tipo de violão, de ukulele, né? Então são instrumentos medievais. Então tinha esse acompanhamento musical. E a poesia trovadoresca é dividida em especialmente por cantigas lírico-amorosas e satíricas. Nós temos dois tipos, guarde isso, nós temos dois tipos de cantigas, lírico-amorosas e satíricas. E por que se chama cantigas? Porque era cantado, né? Tinha essa relação com a música, né? Olha só, lembra que eu te disse que o trovador, a arte dele chegou até nós porque era registrado? Era registrado nisso que se conhece por códices, que seriam os caderninhos, as cadernetas, onde eles escreviam as suas canções, as suas composições. E aí, com o passar do tempo, esses códices foram preservados, foram valorizados, então transcenderam o tempo, são clássicos, lembra? Clássico é aquilo que sobreviveu à ruína do tempo, lá a frase do Anthony Compagnon, que você viu na primeira aula, parte 1. Então, esses códices sobreviveram ao tempo, e aí os críticos literários e os teóricos da literatura e os cultuadores da arte reuniram no que a gente conhece por cancioneiros, que seria a coleção de cantigas, né? Então a gente tem aí cerca de 3.500 cantigas reunidas nesses três cancioneiros, que é o cancioneiro da Ajuda, o cancioneiro da Vaticana e o cancioneiro da Biblioteca Nacional, ok? Seria a coleção de cantigas, né? Então eu trouxe aqui ao lado para você ver, isso daqui é um exemplo de códice, né, que por consequente está num cancioneiro. Olha só, se você entende um pouco de música, você vai ver que tem aqui o quê? A partitura, né? Ainda muito rústico, né? Se você entende de música, você sabe que é bem mais complexo do que isso. Mas já tinha um conhecimento musical aqui, já tinha uma teoria musical assim. Então, por isso que chegou até nós, por ser um conhecimento registrado, né? E nós damos, só um detalhe, eu trouxe aqui uma frase de um autor chamado Maçom Moisés, que é um grande teórico de literatura, portuguesa e brasileira, né? Morreu esses tempos para trás, alguns anos atrás. No norte da França, o poeta recebia o apelativo trouvère, cujo radical é igual ao anterior. Trouvère significa achar. Os poetas deviam ser capazes de compor, achar sua canção, cantiga ou cantar. Então, trouvère, né, que aí se derivou o trovador, era aquele que achava, né? Então vem aí, essa é a etimologia do nome trovador. Muito bem, agora nós vamos falar da poesia trovadoresca, certo? Nós vamos começar com o primeiro tipo, né, dessa divisão da poesia trovadoresca, que é a lírico-amorosa. Lembra da primeira aula? O que é lírico? Né? Que tem lirismo, que tem sentimentalidade. Tudo bem? Então, é um gênero cultivado em verso, ok? E vai conter lirismo. E dentro das cantigas lírico-amorosas, nós temos dois tipos. Nós temos as cantigas de amor e as cantigas de amigo. Vamos falar da cantiga de amor primeiro. Bom, ela é de origem provençal, ou seja, o que é provençal, professor? É uma região da França, de Provença, né?
popular entre os ambientes nobres. Então, cultivada nos ambientes nobres, né, gente, que é a nobreza que cultivava a arte nessa época, né? Os camponeses não tinham muito acesso à arte, tá? A primeira característica, eu lírico masculino. Tá lembrado o que é o eu lírico da primeira aula? Por isso foi importante aquela introdução que a gente fez em literatura. Eu lírico é a voz que fala no poema. E ele é um homem, é um eu lírico masculino. A voz que fala no poema é um homem que declara de forma muito respeitosa, né? Já já você vai ver por que essa forma respeitosa. Seu amor a uma dama da corte. Lembrando que eu lírico, é a voz que fala no poema, não necessariamente é o autor, não, nunca é o autor, tá? Para falar a verdade. O autor faz parte do universo extraliterário, que não é com a gente, tá? Então a gente sempre fala de eu líricos e não de autores. Então, o primeiro detalhe é um eu lírico masculino nas cantigas de amor, é um homem, e ele declara seu amor a uma dama da corte, né? É por isso, né, que já se chama cantiga de amor, é uma declaração de amor, certo? E que tipo de amor é esse? É o que a gente chama de amor cortês. O que seria um amor cortês? Relação de vassalagem às damas da corte. Servos apaixonados demonstram submissão e lealdade. Dirigem-se a ela como minha senhor e é ambientado na corte. Tá? Então, o que é vassalagem? Ele é um servo. O eu lírico, ele se coloca aí como um servo, como um vassalo, tá? Como se ele estivesse aí para servir a dama da corte. Ele se coloca nessa situação. Ele é um servo, tá? É o que a gente conhece como vassalagem. E eles se dirigem a elas nas cantigas de amor como minha senhor. Espera aí, professor, senhor não é homem? Gente, galego-português, né? Português arcaico. Não tinha dessa separação de feminina e masculina ainda, né? E sempre ambientado na corte, tá? Então, quando você ler uma cantiga de amor, já imagine o ambiente da corte, porque era ali que esse gênero era cultivado e é ali que eram inspirados os trovadores, tá? Muito bem. Então, o primeiro detalhe é o lírico masculino, amor cortês, que é essa relação de vassalagem, de servidão, né? E a coita de amor, o que é a coita de amor? Gente, coita de amor é o sofrimento amoroso. O eu lírico, ele está sofrendo por essa dama, certo? Ele está sofrendo, é a coita de amor. E por que ele sofre, professor? Porque ele é de uma estirpe social, ela é de uma estirpe social superior. Eita, não entendi nada. Estirpe social, gente, é diferença social, né? Ou seja, a dama pela qual ele está apaixonado pertence à nobreza e ele a uma classe inferior a ela, tá? Aí você fala, pera, professor, mas os trovadores não eram de origem nobre? Gente, estamos falando de literatura agora, tá? Literatura é invenção. Então, essa pessoa, o eu lírico, a gente está falando do eu lírico, ele é um ser de estirpe social diferente da dama dele, ok? Guarde isso. Estamos na literatura agora, no universo literário. Então, eu lírico masculino, amor cortês, que é a vassalagem, coita de amor, o sofrimento, ele está sofrendo. Estirpe social superior, que é a diferença social, ela é uma dama, ele é um cavaleiro, ele é alguma outra coisa, tá? E a figura idealizada, né, gente? O cara tá morrendo de amor. É claro que para ele a dama dele vai ser bela, pura e principalmente inacessível. Ele não pode ter essa pessoa nas mãos, né? Ela é rica e ele é pobre, certo? Ela é inalcançável. E por ser inalcançável, tem essa relação de vassalagem, de sofrimento, né? E ela é idealizada, ela é perfeita, ela é pura, ela é santa, né? Tudo que você pode pensar aí de idealização, né? Assim eram as mulheres das cantigas de amor. E
Por último, linguagem refinada, vocabulário sofisticado. Gente, era um gênero cultivado onde? Em ambientes nobres, tá? Então, o manejo da linguagem ali era refinado, era sofisticado, né? Era uma composição de maestria. O que é uma composição de maestria? Sem repetição, não repetia, tá? Então, gente, é uma música, percebe? Percebe as músicas que você ouve. Qual que é mais difícil de compor? Uma canção que vive repetindo o refrão, ou né, o tchu-tchá-tchá, que é a mesma coisa, ou né, um faroeste caboclo, que é 10 minutos de música sem repetir nada. Só um exemplo meio besta para você lembrar. Então, uma linguagem refinada, era tudo bem metrificado, rimadinho, né? O vocabulário era sofisticado, não tinham palavras chulas, porque se referia a uma dama da corte, né? E era uma composição de maestria, ok? Então, gente, vamos agora. Eu trouxe para vocês uma cantiga de amor. E, enquanto eu apago aqui as marcações, vou contar a história dessa cantiga de amor. Ela é o documento mais antigo registrado em língua portuguesa, certo? Datada aí de 1198 ou 88, certo? Do século XII. Então, é o documento em língua portuguesa mais antigo que nós temos registro. Tudo bem? É uma cantiga, é arte, é literatura. O documento em língua portuguesa mais antigo. Né? Mas, como eu disse, é um português arcaico, gente. E eu trouxe para vocês aqui, ó, uma tradução, tá? Porque seria impossível a gente ler esse negócio aqui em galego-português, né? Eu não sei vocês, mas eu não falo português arcaico. Então, eu já trouxe uma tradução para a gente observar essas características aqui. O lírico masculino, o amor cortês, a coita de amor, estirpe social superior, a figura idealizada e a linguagem refinada. Tá bom? Vamos lá? Se chama Cantiga da Ribeirinha, de um trovador chamado Paio Soares de Taveroz. No mundo ninguém se assemelha a mim, enquanto a vida continuar como vai. Porque morro por vós, e ai. Minha senhora, né? No caso, no original seria o quê? Minha senhor, né? Mas aí eu peguei uma tradução. Minha senhora de pele alva e faces rosadas, creio que vos descreva quando eu vi sem manto. Maldito dia me levantei que não vos vi feia. E minha senhora, desde aquele dia, ai, tudo foi muito mal. E vós, filha de Dom Pai, Muniz, e bem vos parece de ter eu por vós guarvaia. Pois eu, minha senhora, como um mimo de vós nunca recebi. Algo mesmo que sem valor. Vamos agora caçar as características da cantiga de amor, né? Então, é um eu lírico masculino, ele está se referindo a minha senhora, né? Que seria essa dama, ambientada na corte, né? Já dá para imaginar esse cenário aqui. Ele está se declarando a essa senhora, está declarando esse amor a essa senhora, tá bom? A coita de amor, ele está sofrendo, gente. Olha o que ele fala. Nenhum mimo ele recebeu, ele nunca recebeu nada sem valor dele, gente. Ó, eu vos vi sem manto. Um dia ele viu ela nua, né? E maldito dia, porque ele viu ela sem roupa e ele só se apaixonou mais ainda, só, né? Maldito dia, né? Que eu não te vi feia. Então ele está sofrendo aí, porque ele está apaixonado por ela e ele nunca recebeu nem sequer um mimo, uma atenção, qualquer coisa que sem valor. É a coita de amor. Tá difícil ali, ó. Né? Olha ali. No mundo ninguém se assemelha a mim, né? Então ele está falando, eu sou um desgraçado, não sou correspondido, né? Ó a coita de amor. Estirpe social superior, né, gente? Ó, a filha de Dom Pai. Então é um nobre, um dom, certo? Filha de Dom Pai. Figura idealizada da mulher. Olha, pele alvas e faces rosada, né? Então é a mulher perfeita, branca, com as bochechas rosadas, certo? Então, muito bem. E aí está linguagem refinada, né, gente? Vocês viram aí que não tem repetição,
certo? Ambientado em corte, não tem palavras chulas, né? São só palavras elegantes. O vocabulário é sofisticado, o vocabulário a gente perceberia melhor se a gente lesse o original, né? Enfim. Mas creio que você já conseguiu entender o que é uma cantiga de amor. O lírico masculino, a vassalagem, a servidão, né? Minha senhora. Coita de amor, tá sofrendo. Diferença social, ela é uma dama, ele é alguma coisa que não é nobre. A figura idealizada, a mulher é perfeita, é linda, é alva. E linguagem refinada. Tá bom? Continuando. Fala, ainda nas canções lírico-amorosas, nós temos o outro tipo de cantiga, que é a cantiga de amigo. Cantiga de amor, foi a primeira que nós vimos, e agora nós vamos ver a cantiga de amigo. Lembra, a cantiga de amor tem origem provençal, da região de Provença, das cortes da França. Essa daqui tem origem ibérica, ou seja, da Península Ibérica, né, que é Portugal, Galícia e Espanha. Em especial pela relação com as viagens marítimas, né, gente? Desde a Idade Clássica, desde o Antigo Egito, se realizavam navegações, mas não eram grandes navegações, né? Eles não viajavam de um continente a outro, tanto que o mundo era o quê? Europa, Ásia, África. Esse era o mundo, né? Não existia América, não existia Oceania, certo? Então era aquela região, o mundo era menor nesse sentido. As grandes navegações vão marcar a Idade Moderna. Mas Portugal é um país minúsculo, que tem atrás dele a Grande Mancha Espanhola e na frente dele o mar. Então é uma nação que se deu além mar. Uma nação que teve que desenvolver a navegação porque não tinha outra escolha, né? Ou era sufocado pela Espanha ou só tinha o mar na sua frente. Então, principalmente essa relação com as viagens marítimas, com a relação com o mar. Vocês vão ver que tem essa relação com o mar. Então, isso marca a origem ibérica, tudo bem? Eu lírico feminino. Lembra, na cantiga de amor é masculino, na cantiga de amigo é feminino. Ah, professor, então era uma mulher que cantava? Não, gente. Autores sempre homens. Uma mulher, nessa época, não estudava. Tudo bem? Não, mesmo que fosse nobre, mulher não tinha acesso ao letramento. Tá? Então, lembra que eu disse literatura é invenção. Então, era um homem que cantava, um homem que compunha, mas dentro do poema agora, no universo literário, era uma mulher. Certo? Literatura é invenção. Então é um lírico feminino, as cantigas de amigas sempre, a voz que canta, que fala, é uma mulher, tá bom? É um lamento amoroso a Deus, guarda isso, ou é a Deus, ou é a mãe, ou as amigas, ou como a gente vai ver lá embaixo, ou a natureza, tá? Da moça que vê o amado partir para duras batalhas, né, cruzadas, ou longas viagens pelo mar, como eu disse ali, a origem ibérica. E, apesar da voz ser feminina, os autores sempre homens, tá bom? Então, é um eu lírico feminino, certo? Se declara a Deus, a mãe, ou a natureza, ou as amigas, tá? E que vê o amado partir. Quem que é esse amigo, quem que é esse amado? Gente, era o namorado dela, namorado, o amante, o amor da vida dela, certo? Que vai partir para uma viagem, que vai partir para uma para uma guerra. Né? Então, amigo é como ela trata, né? Ou amigo ou amado. Sempre vai ter, por isso que fala cantiga de amigo, né? Então, eles se referiam a esse ser amado como amigo. Evocação à natureza. Lembra, a cantiga de amor, o ambiente é uma corte. Na cantiga de amigo, o ambiente é uma ambientação campestre, é no campo, né? Então, no caso, esse eu lírico é um camponês, certo? O trovador era nobre, mas literatura é invenção, o eu lírico era uma moça camponesa. E a moça expõe aos elementos da natureza como árvores, o mar, a sua angústia. Então,
Ou ela se declara mãe, a Deus, ou amiga, ou a natureza. Mas lembre-se sempre que tem, mesmo que ela não se declare a natureza, mesmo que ela se declare a mãe, vai ter essa ambientação campestre. Então lembra, cantiga de amor, a ambientação na corte. Cantiga de amigo, a ambientação no campo, na natureza. E às vezes ela está falando com o mar, falando com a árvore, etc. Tá? Vamos continuar. E aí nós temos dois recursos estilísticos muito comum às cantigas de amigo, que é o leixapren, ou leixapren, como você quiser falar. E o paralelismo. Guarda essas duas palavras. O que é o leixapren? Seria um recurso estilístico caracterizado pela repetição sistematizada de um verso ou parte. E o que é o paralelismo, professor? É a repetição já maior, ou é de estrofe ou de dístico. O que é um dístico? Dois versos, tá? Um verso, dois dístico, tá? Quase que identicamente, ou seja, leixapren, você repete uma parte sistematicamente, né? E é o tchu-tchá-tchá. E o paralelismo, você repete uma estrofe inteira, ou um dístico inteiro, e só muda uma coisinha ou outra. É uma estrutura similar, uma estrutura paralela, repetida, tá? Tá aberto ainda, professor, não entendi? Calma, a gente vai analisar o texto, você já vai entender. Gente, é diferente da cantiga de amor, que era uma linguagem refinada, uma cantiga de amigo era uma linguagem simples. Ou seja, era repetitivo, tinha muito refrão, os versos são curtinhos, propício à memorização. Guarda essa palavra, propício à memorização. Então, a cantiga de amor era uma cantiga de maestria, não se repetia, o vocabulário era sofisticado, né? Agora a cantiga de amigo não era mais simples, tinha muito refrão, tinha muita repetição. Lembra, tem o leixapren e o paralelismo, ou seja, o que é essas duas coisas? Basicamente, repetição. Um repetia uma estrofe inteira, o outro só uma parte ou um verso, tá? Então era próprio para se cantar, né? Para se memorizar, etc. Então seria as cançõezinhas chiclete da época, tudo bem? Então vamos lá analisar uma cantiga de amigo que eu trouxe aqui para você, chamada Ondas do Mar de Vigo, né? Quando uma canção não tem título, o primeiro verso se torna o título dela. E é de um trovador chamado Martin Codax, tá? Eu quero que você preste atenção na origem ibérica, no eu lírico feminino, né? No pronome de no tratamento ou amigo ou amado, na evocação da natureza, o leixapren, o paralelismo e essa linguagem simples, que é a repetição, etc. Vamos lá. Ondas do mar de Vigo. Se vires o meu amigo, por Deus, digam, se virá cedo. Ondas do mar revolto. Se vires meu amado, por Deus, digam, se virá cedo. Se vires meu amigo, aquele por quem eu suspiro, por Deus, digam, se virá cedo. Se vires meu amado, por quem tenho grande temor, por Deus, digam, se virá cedo. Vamos lá? Gente, então vamos fazer uma análise e perceber essas características nessa cantiga de amigo. Então, ela está se referindo às ondas do Mar de Vigo. Lembra? Mar de Vigo tem uma relação com as navegações origem ibérica, tá bom? Eu lírico feminino, ela está falando do amado dela, né, gente? É uma mocinha que está se declarando a natureza. Evocação à natureza, temos aí pelas próprias evocações aí das ondas do mar, né? Outra coisa ali, leixapren, que é? Repetição sistematizada. Aqui, ó, esse é o leixapren, gente, tá? A mesma coisa, virá cedo, virá cedo, virá cedo, ok? Por Deus, digam que se virá, esse é o leixapren. Repetição sistematizada de um mesmo verso, de uma mesma parte. Às vezes nem é uma parte inteira, nem é um verso inteiro, mas é uma parte desse verso, tá? Paralelismo, repetição de estrofes. Gente, esse texto todo é paralelo, ó. Primeiro, fala ondas do mar de Vigo, aí depois só troca, ondas do mar revolto, né?
Fala, se vires meu amigo, depois, se vires meu amado, né? Por quem tenho grande amor, por quem suspiro. Então, isso são estruturas paralelas, estruturas praticamente idênticas, certo? E a linguagem simples, né, gente? A gente já viu que essas repetições são para memorizar. E outra coisa aqui, professor, por que esses digam tá entre parênteses? Porque, gente, é uma estrutura para ser cantada. Lembra? Cantiga tem relação com ser cantada. Então, esses digam seria o coralzinho atrás do trovador falando, né? Ele fala, por Deus, e o coral, digam, se virar cedo, tá? É propriamente para ser cantado, para ser memorizado, tudo bem? Ok, pessoal, nós vamos fazer uma pausa agora. Nós já estudamos o contexto histórico-cultural, as cantigas lírico-amorosas, né? Que é a cantiga de amigo e de amor, né? Para você não dormir aí na frente da tela, nós vamos separar essa aula em parte 1 e parte 2. Então, na parte 2 a gente vai ver as cantigas satíricas, tá? E a prosa medieval, tudo bem? Te aguardo aí para a próxima aula.